Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar da diferença, né, que existe entre diferentes conceitos que são assim muito comuns dentro da tática do futebol e do futsal, né, que são os conceitos de sistema, esquema, tática e estratégia de jogo. Muitas vezes esses conceitos, né, eles são assim tratados como se fossem iguais, né, mas na verdade não são. Nós podemos estabelecer diferenças entre, né, o que vem a ser sistema, esquema, tática e estratégia de jogo. Tá? Bom, vamos começar com um sistema. O que vem a ser um sistema de jogo? Sistema de jogo, né, trata-se o quê? Da distribuição dos jogadores dentro do campo ou da quadra de jogo. Então ali na figura, ó, vocês podem ver nessa figura que existe, né, ali um sistema 4-5-1, né, de cima para baixo, lá o goleiro, 4 zagueiros, 5 jogadores no meio campo, 1 na frente. E inclusive esse 4-5-1, aí ele está traduzido, né, no meio campo, né, com uma formação, na verdade, num 4-2-3-1, né, a gente poderia ter um 4-1-4-1, mas esse aí, né, nós temos um 4-2-3-1. Então é como eu vou distribuir os meus jogadores dentro do campo, eles vão estar distribuídos dessa forma. Tá? Então isso é sistema. Como é que eu vou... É a minha distribuição inicial, né, dos meus jogadores dentro de campo. 4-5-1, 3-5-2, 4-4-2, né? Então existem diferentes formas de você distribuir os seus jogadores dentro do campo ou da quadra de jogo. No futsal você tem o 2-2, o 3-1, né? Muito bem. Então isso é sistema de jogo. O que vem a ser esquema de jogo? Na verdade, esquema de jogo são variações dentro de um sistema de jogo. Então, ó, como está ali na figura, aí ali, ó, aparece um outro, né? Vocês podem reparar aí um outro, né, 4-5-1, esse 4-5-1 com uma formatação aí diferente, né? Na verdade com uma linha de 5 jogadores, normalmente aquele que está ali no círculo central, o cabeça de área fica um pouco mais recuado, na verdade se torna um 4-1-4-1, mas percebam o seguinte, aquelas setas ali, ó, para aqueles jogadores que atuam nas extremidades. Então, por exemplo, no 4-5-1, né, ou aqueles jogadores que atuam mais abertos, quando você tem a posse de bola, ele vai chegar um pouco mais para frente, né, jogar de uma forma mais aberta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E no momento em que o adversário, né, pega a posse de bola, eles retornam, né, marcam atrás da linha da bola e compõem ali uma linha de 4 jogadores com um cabeça de área mais atrás. Então isso é esquema de jogo, são variações do sistema de jogo, né? São as ações que os jogadores realizam, executam dentro do sistema de jogo. Então qual é o meu esquema? Bom, no momento em que eu tenho a posse de bola, os 2 jogadores vão avançar, atuar mais aberto, o centroavante vai ficar mais infiltrado, o cabeça de área vai cobrir os 2 lados. Então isso é o quê? O meu esquema de jogo. São movimentações dentro de um sistema de jogo. Tá? Existe também um outro conceito, né, que é o conceito de tática. Né? Na verdade, a tática ela pode ser ofensiva ou defensiva. Né? Isso aí a gente vai estudar depois, né, com mais calma. Então existem táticas ofensivas ou defensivas. Mas independentemente disso, na verdade, nós podemos dizer que a tática de uma equipe ela é composta pelo sistema mais o sistema de jogo. Né? O sistema, melhor dizendo, mais o esquema de jogo. Né? Então eu tenho um determinado sistema, ou seja, o posicionamento inicial dos jogadores, e esse posicionamento, além desse posicionamento inicial, eu tenho uma movimentação desses jogadores, tanto em termos ofensivos quanto em termos defensivos. Então eu posso dizer que sistema de jogo mais esquema de jogo, essas movimentações é que vão constituir o que? A minha tática de jogo. Então eu posso dizer, né, que, como está ali, né, projetado, eu posso dizer que tática de jogo, né, é o quê? É o sistema, a distribuição, né, dos jogadores dentro do campo de jogo, mais o esquema. Isso vai constituir a minha tática de jogo. Tá? E o outro conceito, né, que nós temos é o conceito de estratégia de jogo. Então, sistema, distribuição dos jogadores, esquema, movimentação desses jogadores dentro do sistema, tática, o sistema mais o esquema. E o que seria, então, uma estratégia de jogo?
Na verdade, a estratégia de jogo, ela tem um sentido mais amplo. Ela tem um sentido de plano de jogo, de planejamento de jogo. Então, por exemplo, quando a minha equipe vai enfrentar, né, uma outra equipe, eu sou o treinador e vou fazer a minha palestra lá, a minha preleção do jogo. Então, naquela palestra, eu vou ali determinar qual vai ser a minha estratégia de jogo, né? Então, o meu plano de jogo tem um sentido mais amplo. Então, a minha estratégia de jogo, por exemplo, vai ser marcar o adversário lá na linha 1 de marcação, fazer uma marcação, né, sob pressão, nos 20 primeiros minutos, e se por acaso eu conseguir uma vantagem, fizer o gol nesses 20 primeiros minutos, eu depois vou, até para não me desgastar tanto, né, eu vou recuar um pouquinho mais, marcar um pouquinho atrás, dar um pouco mais, me organizar mais, né, não me desgastar tanto, fazendo uma marcação sob pressão, e vou tentar o quê? Jogar nos contra-ataques, né? Não vou me expor tanto, né, marcando mais à frente. Então, por exemplo, esse pode ser o meu plano de jogo, ou seja, a minha estratégia de jogo. É lógico que durante o jogo a sua estratégia pode mudar. É lógico que a estratégia de jogo envolve sistema de jogo, envolve, né, esquema, envolve tática de jogo. Mas a estratégia de jogo, né, é como se fosse o quê? Um plano de jogo, um planejamento de jogo. Bom, a gente vai encontrar aí na literatura, até alguns autores, que utilizam, digamos assim, esses conceitos, sistema, esquema, tática, estratégia de jogo, até de uma forma indiscriminada, né? Às vezes a gente vê muito aí evolução, como é que foi a evolução dos esquemas de jogo no futebol e no futsal? Na verdade, não são esquemas de jogo, né? Se fala evolução dos sistemas de jogo, né? Então, o esquema nós já vimos que são movimentações dentro do sistema. Então, a gente vai encontrar aí na literatura, muitas vezes, autores, né, se referindo a sistema como se fosse esquema, esquema como se fosse sistema, mas, na verdade, né, nós podemos diferenciar. Existe uma diferenciação entre esses 4 conceitos: sistema, esquema, tática e estratégia de jogo, né? Então, resumindo, sistema é o posicionamento dos jogadores dentro do campo ou da quadra de jogo. O esquema são variações desse sistema, é como esse sistema ele se mexe, né? Ele se move dentro do campo de jogo, então eu tenho o meu esquema de jogo. A tática seria o posicionamento mais essa movimentação, né? Tanto ofensiva quanto defensiva, então tática é o sistema mais o esquema de jogo, e a estratégia é como se fosse um planejamento, um plano de jogo, né? Então, antes do jogo, eu vou ali determinar o que eu vou fazer durante o jogo. É lógico que isso também pode mudar, né? Em função de circunstâncias do jogo, né? A minha estratégia de jogo ela pode mudar. Obviamente, não só a minha estratégia, mas o meu próprio sistema de jogo, né, vai poder, né, mudar, vai poder ser modificado, o esquema de jogo também, né, vai poder mudar a minha tática. De repente eu adoto uma tática mais defensiva, né, mas se eu precisar sair para buscar um resultado qualquer, se eu estiver em desvantagem, por exemplo, eu vou mudar, né, a minha tática, a minha movimentação dentro do jogo. Então, esses são os diferentes conceitos de sistema, esquema, tática e estratégia de jogo. Muito obrigado e até a próxima.